A terceira característica da oração baseada em Lucas 18 encontra-se nos versículos 15 a 17 e nós chamamos de modelo infantil. O texto sagrado diz o seguinte: traziam-lhe também as crianças para que as tocasse, e os discípulos, vendo, os repreendiam. Jesus, porém, chamando-as para junto de si, ordenou: deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Essa terceira característica, ou modelo infantil, é um modelo citado nesse texto, que nós receberíamos para recebermos o reino de Deus, ou para alcançarmos o reino de Deus. O desejo das crianças, creio eu, que era estar com Jesus. Desejo esse que foi satisfeito pelos seus pais. O desejo deles não era de outra coisa qualquer, como hoje nós encontramos desejo de ir ao cinema, desejo de festas, desejo de diversão, mas o desejo daquelas crianças era estar na presença de Jesus. Quantas vezes nós hoje estamos desejando tantas outras coisas, menos a presença de Jesus? É necessário ansiarmos por Jesus. Sempre haverão obstáculos, é a segunda lição que nós entendemos desse texto. Sempre haverá obstáculos para chegarmos ao Senhor. Naquele momento, os discípulos tentaram impedir as crianças, tentaram impedir os pais de levarem as crianças até Jesus. Às vezes até as intenções são boas. A intenção é de proteger, a intenção é de guardar, a intenção é de resguardar o Evangelho, mas muitas vezes se torna obstáculo para chegarmos à presença de Jesus. Não podemos permitir que qualquer obstáculo nos impeça de alcançar o Senhor. As boas intenções podem existir, mas não podem ser obstáculo para nós. Segundo o modelo infantil, 3 qualidades nos levam a Deus. Primeiro, a pureza. Mateus 5,8 diz: bem-aventurados os limpos de coração, os puros de coração, porque eles verão a Deus. Pureza é uma característica da criança, e esta característica nos leva a ver a Deus. Pureza significa sem mistura, sem qualquer anexo daquilo que nós somos. Precisamos ser puros. O apóstolo Paulo, em Romanos 12,2 diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Precisamos transformar a nossa mente, não permitir que percamos a pureza, que tenhamos a mente pura no Senhor Jesus. A segunda característica que nós encontramos nesse texto, ou encontramos na criança, é a da inocência. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 20, diz o seguinte: irmãos, não sejais meninos no entendimento, na malícia, contudo, sede criancinhas, mas adultos no entendimento. Na malícia, precisamos ser criancinhas, irmãos, ser inocentes. O que é a malícia? É uma segunda intenção. Os fariseus, os herodianos, citados lá em Mateus 22, 17 a 18, tinham essa característica. Olha o que diz o texto bíblico: dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, percebendo a sua malícia, respondeu: por que me experimentais, hipócritas? Jesus chamou de hipócritas porque eles tinham malícia no coração e nas palavras. Para chegarmos à presença de Deus é preciso inocência. A orientação de Paulo, do apóstolo Paulo, é a seguinte: mas agora despojai-vos também de tudo isso:
da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Colossenses 3:8. A terceira característica da criança que precisamos ter em nossa mente e em nosso coração é a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, diz o escritor de Hebreus no capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. A criança tem fé, a criança crê, a criança acredita naquele em quem confia, naquele que ela sente segurança. Você já percebeu como uma criança, um filho ou um sobrinho, alguém que confia em nós, se ele está em algum lugar alto e nós dizemos: venha, lance-se, pule que eu lhe seguro, como ele se larga completamente? Você já percebeu isso? Eu tenho algumas sobrinhas que após o culto muitas vezes fizeram isso conosco. Ela estava acima do púlpito da igreja, que é um pouco elevado, e ela me chamava de lá, eu estava na parte de baixo, ela dizia: tio, me segura. Quando eu virava, ela já estava se jogando para que eu alcançasse, segurasse. Isto é fé. Nós precisamos acreditar em Deus dessa maneira, nos lançar nos braços do Pai, nos lançar nos braços do Altíssimo, daquele que pode satisfazer a nossa necessidade e atender os nossos desejos. Ser como criança é isso, é alcançar o reino dos céus sem qualquer reserva. Portanto, eu quero lembrar para você as 3 características que nós estudamos nessas 3 ministrações. A primeira característica, o fator persistência. Seja persistente. Nunca desista de buscar ao Senhor até alcançar. Lucas 18:1 diz o quê? E ensinou-lhes ou contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. A segunda característica que nós estudamos foi o fator humildade. Aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado, disse Jesus. Humilhar-se diante de Deus, pegando o modelo ou a característica da oração do publicano. E a terceira característica que estudamos, que nós chamamos, obviamente, do modelo infantil, é a que é da pureza, da inocência e da fé. São fatores fundamentais para que a nossa oração seja atendida pelo Senhor. E eu espero que estas características lhe ajudem nos seus momentos a sós com Deus. Que Deus te abençoe, guarde o teu coração e te cubra de graça.